O que vocês vão ver a seguir é uma fração muito pequena do tudo que foi, porque o tudo é muito mais do que nós conseguiríamos falar. O malabarismo ele possui diversas propriedades, dentre elas o lançamento. Quando a gente lança um objeto com nossas mãos, ele tende a subir, a chegar ao ponto zero e depois descer. O fato é que em algum momento da minha pesquisa eu me perguntei o que aconteceria se eu tivesse um pouco mais de tempo ali. A partir disso, eu passei a pesquisar objetos que tivessem aerodinâmica ou algum tipo de flutuação. No início de 2014, eu passei a investigar folhas de papel. Depois de uma semana de pesquisa, eu resolvi compilar em um vídeo as pequenas células que eu tinha estudado e publiquei em uma rede social, dividindo um pouco, compartilhando, para justamente ter um pouco de devolutiva sobre aquele material criado. Assim que eu recebi o vídeo do Otávio, eu falei, cara, isso é ouro, vamos fazer um espetáculo. No mesmo dia, eu já saí para comprar um calhamaço de folhas e já começar a pesquisa, porque eu fiquei muito empolgado com aquele material que o Otávio tinha levantado. E a minha pesquisa partiu por um outro prisma. A ideia era criar protótipos a partir de origamis e kirigamis que gerassem movimento. E uma outra linha de pesquisa que eu estava seguindo também era a ideia de criar edificações cenográficas com essas folhas de papel. Foi aí que, dobrando uma folha no meio, eu acabei chegando no que a gente chamou de telha, que justamente criava essas edificações e também dava um efeito dominó, que acabou resultando em imagens bem interessantes para o nosso projeto. Depois de muito tempo, trabalhando de forma virtual, finalmente o Tássio voltou ao Brasil e a gente começou os encontros presenciais. Nesses primeiros encontros na Macaca, o foco da gente era, através dos materiais que a gente já tinha ou já tinha levantado em alguma parte da pesquisa, começar a compor de forma coreográfica. Então a gente levantava pequenas células no decorrer desses encontros e ao final deles juntavam essas células formando algumas frases maiores e gravávamos. Em 2018, a gente estava com a faca e o queijo na mão. A gente estava plenamente empolgado e motivado a iniciar de verdade a pesquisa desse projeto.
E eu me lembro que era um momento que eu estava afundado em encontrar cada vez mais possibilidades de mágica e ilusionismo com as folhas. A gente pesquisava muito a materialidade da folha e todas as possibilidades dela se transformar, aparecer, desaparecer. Depois de uma reunião, eu e o Otávio, a gente decidiu criar uma cena para justamente apresentar esse projeto para a equipe que ia entrar com a gente. E foi muito fácil, foi muito rápido. Em questão de uma semana, a gente criou uma cena de quase 5 minutos, que era baseada em manipulação de papéis e também da manipulação da iluminação dentro da cena. Então, ao mesmo tempo que a gente estava manipulando os papéis, a gente estava manipulando a iluminação da cena. Tudo fluiu tão fácil, a gente pensou, puxa, vai ser muito fácil fazer esse projeto. De forma geral, eu vejo eu e o Tássio como pessoas muito inventivas. Mas na hora de colocar as ideias no papel, a gente falha muito. Nesse momento entrou a Álida, para organizar um pouco das nossas ideias, entender não só aonde a gente estava, mas também aonde a gente queria chegar. A escrita do projeto com a Álida foi fundamental, porque eu acho que através dela a gente não teria novamente ganho. E ela conseguiu, na verdade, não só juntar e melhorar as ideias que a gente já tinha, mas também propor novos conceitos para a gente atingir alguns lugares que a gente gostaria de chegar. Além das manipulações de folhas, ao longo dos meses de criação, eu e o Otávio, a gente criou um bom repertório de possibilidades de mágica. Eu digo possibilidades porque, em tese, nós não somos mágicos, mas a gente criou uma vasta pesquisa que parecia interessante. Então foi um ponto super importante o dia que o Guto Tomassi entrou pela porta da companhia com uma berinjela na mão e falou assim pra gente: eu trouxe o almoço. E a partir daí a gente passou a ter um expert em mágica que começou a validar as nossas mágicas ou ajudar a gente a criar protótipos ainda mais eficientes na hora de manipular magicamente esses papéis. Uma outra contribuição muito grande que o Guto trouxe para o projeto foi justamente ele trazer para a gente a questão da psicologia da magia, que ajudou a gente a linkar não só o pensamento mágico, mas a questão da escritura do espetáculo como um todo. A Júlia foi a figurinista do projeto do Risco. Ela trouxe muitas formas diferentes de observar um objeto artístico. Num dia completamente significativo na minha vida, ela me aparece com uma mala gigante, cheia de figurinos, e a gente parte para diversas experimentações com maquiagem, vestidos, tecidos, enfim, foi um dia muito marcante na minha vida e a gente chegou não em resultados que levaram ao processo final do Figurino do Risco, mas em processos que eu interpreto como fundamentais para o pensamento da criação de um figurino. Trazer o Henrique Lima para essa sala de ensaio foi um dos maiores alívios que eu tive. Era justamente um momento que estava se desenhando que eu ia ter um solo de dança acrobática, mas essencialmente eu não sou nem acróbata e nem bailarino. Então contar com o olhar externo de um bailarino muito generoso me trouxe uma calma e uma tranquilidade muito grande. A iluminação do espetáculo foi criada e realizada pelo SIC. Uma das questões que a gente trazia sempre muito forte na criação do espetáculo era a relação de esconder algumas coisas. E quando a gente chegou com a questão para ele, perguntando como esconder, a resposta dele foi numa relação muito próxima da mágica, que é: o que você quer mostrar? Quando no universo da mágica a gente quer esconder algo, a gente precisa ter algo em evidência. E justamente com esse conceito, ele trouxe a luz para o espetáculo. Ao longo de todos os meses de criação, eu e o Otávio, a gente acabou levantando muito material relativo à manipulação, ao malabarismo e todas as formas de transformar aquelas folhas. Então a entrada do Tommy no projeto aportou muita coisa pra gente, mas possivelmente uma das coisas mais importantes que ele trouxe pra gente foi essa relação
da tradução da fisicalidade em matéria cênica, e isso ajudou a gente a ter uma claridade muito maior sobre o que a gente estava fazendo. Com relação à trilha sonora, nós convidamos o Danilo, e a provocação que realizamos para ele foi que ele desenvolvesse toda a trilha a partir só de um instrumento, o violão. A experimentação chegou a tal ponto que, em dado momento, a sua companheira, que também é parceira da companhia, Daniele Siqueira, chegou em casa e se deparou com a seguinte cena: ele em cima de um banco com o violão dentro de um balde com água, tentando tirar timbres diferentes por conta da reverberação. Inclusive, toda a trilha sonora que você escuta agora ao fundo é composta pelo Danilo. Dentro da nossa equipe de criação, a gente contava na direção com a Daniela Rosa Rocha e o Marcelo Lujan como assistente de direção. E não tem como falar muito dos dois separados, porque além deles serem um casal na vida real, o que ajudava muito na nossa dinâmica, na nossa vivência dentro da sala de ensaio, eles tinham um pensamento muito conectado, o que ajudava a fazer o trabalho fluir muito mais rápido. Toda a relação da psicologia desses personagens, dos conflitos que eles viviam, eram muito trabalhados em uma série de improvisos. Então, a Companhia do Relativo, por muitas vezes, virava um grande manicômio, onde a gente tinha milhares de papéis espalhados, aviões voando, a gente tocando música, e nós não somos músicos. Foi um momento bem especial, que a gente aprendia muito. Inclusive, se a gente trabalhar a fundo os personagens, eu estou dizendo, a dilatação de vocês mesmos, eu acho que a gente consegue encontrar a dramaturgia de uma forma mais fácil. Todo o trabalho que a gente teve com a equipe de direção acabou aportando muito mais do que para o risco. A gente sentiu que todos os outros personagens dos outros espetáculos da companhia acabaram crescendo junto, porque essa carga que eles traziam para a nossa sala de ensaio realmente era forte. Acho que forte define bem. Mas mais próximo da data de estreia, a gente acabou ficando sozinho na criação e a gente não estava exatamente muito conectados nos nossos desejos de como finalizar esse espetáculo. Foi aí que começaram algumas rupturas. Como a gente não tinha ninguém intermediando a informação, acabou sendo muito conflituoso finalizar esse projeto de forma autônoma. Eu tinha muito medo durante essa primeira temporada, porque muitas coisas estavam fora das nossas mãos. A gente tinha uma dependência muito grande, não só da equipe técnica, mas também dos próprios equipamentos que a gente estava usando. A gente não tinha certeza nenhuma que todos os protótipos iriam funcionar à perfeição. Então, cada vez que a gente apresentava o espetáculo, a gente não tinha certeza se ia dar certo. A criação de todo o espetáculo foi pensado para ser de conteúdo mais adulto, mas ao mesmo tempo a circulação foi para um público infantil, então isso gerava um certo receio na gente. Mas recebendo os feedbacks e vendo as reações das crianças assistindo o espetáculo, a gente percebeu que essa relação de todos os efeitos cênicos, todas as mágicas, criavam um canal de comunicação super interessante que gerava uma atenção em pleno interesse nessas crianças. Mesmo tendo uma aceitação bem interessante do público dessa primeira temporada, a gente não estava feliz com o resultado, não era onde a gente queria chegar, então a gente tomou alguns caminhos que hoje em dia eu consigo ver que eles foram bem perigosos. A gente decidiu continuar de forma autônoma, sem uma equipe, porque a gente achou que isso ia trazer uma certa eficácia no projeto. Menos pessoas pensando, mais rápido chegar ao produto final. Mas não foi exatamente isso. A gente estava muito desgastado por todo o processo e a gente estava mantendo um ritmo de trabalho muito acelerado. A gente se encontrava todos os dias, sem intervalo, às vezes 8, 10 horas por dia. Então o cansaço físico e todo o estresse gerado por já ter vendido a estreia
não estava ajudando muito a gente encontrar um caminho claro sobre como finalizar esse espetáculo. Uma coisa que foi super interessante nesse momento foi que a gente acabou encontrando respostas cênicas através de um prisma do cinema. Foi através de uma visão cinematográfica que a gente conseguiu compor as duas cenas que estavam faltando pra gente, que foi a cena de abertura, que foi um reflexo direto da primeira cena que a gente tinha criado lá em 2018 para apresentar esse projeto para a nossa equipe de criação, e uma outra cena que também foi totalmente baseada na visão cinematográfica, e pra gente foi uma surpresa porque era uma fórmula que a gente nunca tinha tentado antes. Pra ser bem sincero, eu já tinha desistido completamente do risco. Pra mim, o excesso de estresse, o excesso de ansiedade, todos os amargores pra mim tinham sido completamente passados do limite. Mas o Otávio é um cara muito bom de persuasão e a gente acabou encontrando uma peça-chave que me convenceu a voltar pro projeto, que foi a Rafaela Uiara. A Rafa, ela tem uma maestria muito grande na hora de analisar material cênico. E realmente, tendo um olhar fresco sobre tudo que a gente já tinha feito, me ajudou a despertar essa vontade de voltar, mesmo com tantas dificuldades que a gente tinha de encontrar uma linha dramatúrgica que a gente achasse realmente justa. Foram muitos encontros que a gente teve para conseguir redefinir essa estrutura dramatúrgica a partir do zero, sendo que a ideia era utilizar o material cênico que a gente tinha criado, mas reformular toda essa estrutura de base. A Rafa chegou a um ponto que ela criou um jogo, literalmente, ela criou um tabuleiro e todas as pecinhas que eram peças dramatúrgicas do espetáculo, e a gente ia jogando esse jogo, cada um tinha a sua vez, e foi uma forma muito única de se construir a dramaturgia de um espetáculo. Mas isso com certeza trouxe um novo fôlego tanto para mim quanto para o Otávio e um tesão de voltar à criação. Dentro de toda essa desconstrução da linha narrativa que a gente tinha adotado, a gente acabou fazendo vários testes teóricos, no sentido que a gente pensou o risco na versão infantil. A gente pensou como seria o risco se fosse ser apresentado exclusivamente para pessoas idosas. A gente pensou o risco como se fosse extremamente dramático. E a partir desse olhar de extremos, a gente conseguiu chegar em um lugar muito mais equilibrado, que era muito menos pesado do que a primeira versão, mas ao mesmo tempo não chegava ao ponto de ser infantil. Então essa retirada desse peso ajudou muito a gente a compor cenas onde a gente se sentia muito mais confortável em interpretar aquele jogo. Desde o início daquele primeiro vídeo em 2014, nós aprendemos muito. Esse mergulho em novas linguagens mudou por completo nossa forma de pensar e de se relacionar com a criação. Vimos que essa fronteira entre linguagens artísticas não se resumem a uma linha, elas se apresentam com um território grande e fértil. Ao longo da produção desse vídeo, percebemos que o final da linha havia chegado. Então, amigos, o risco acaba aqui. Mas o seu rastro de contribuições seguirá o seu caminho, influenciando as criações passadas, reverberando nas pessoas que foram envolvidas nesse processo, atravessando novas criações presentes e se estendendo pelo futuro dos novos trabalhos da Companhia do Relativo.